Quero começar dizendo para vocês algo que eu disse a primeira vez que essa palavra foi ministrada. Mas essa ministração, ela não deveria existir. Eu ia ministrar sobre outro assunto e 2 dias antes de ministrar essa palavra pela primeira vez, o Senhor ministrou ao meu coração muito forte, me fez mudar toda a palavra. E o que veio como resultado disso foi essa mensagem. E eu disse isso da primeira vez e repito. Talvez o Senhor tenha mudado essa palavra por tua causa. Alguém aqui talvez precisava ouvir isso. E talvez por amor a ti, o Senhor ele tenha feito uma intervenção com poder, para que tu pudesse ouvir aquilo que tu precisa ouvir. Eu sei que eu precisava muito ouvir, e o Senhor me visitou. Algum tempo atrás, eu e um irmão, nós estávamos conversando e orando sobre algumas situações da vida da igreja, algumas coisas práticas, e uma situação em particular que era difícil, complicada, enrolada, assim, que não se resolvia, e nós conversamos por horas, e nós não tínhamos resposta para isso, não tínhamos jeito de resolver essa situação. E aí, nós tínhamos nos encontrado para orar, e falamos por mais de 2 horas, e aí no fim do encontro nós decidimos orar, né? E aí nos ajoelhamos ali no chão, e fomos orar ao Senhor, e quando eu comecei a orar, veio muito forte no meu coração. Em primeiro lugar veio aquela palavra de 2 Coríntios 12, quando Paulo está orando a Deus, e Deus fala para ele: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso vem em primeiro lugar, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí em segundo lugar, o que Deus me disse foi: nessa situação não te falta força para resolver, te falta fraqueza. Meus irmãos, às vezes nós sentimos que falta poder de Deus na nossa vida. E se falta poder de Deus na nossa vida, é possível que nos falte fraqueza. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Se nos falta poder, é porque nos falta fraqueza. Paul Washer tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz que o problema não é um problema ser fraco. O problema é não saber que você é fraco. Porque, queridos, nós não somos fortes. Nós somos fracos, mas às vezes a gente esquece disso. E aí nós nos agarramos com as nossas forças nas situações que estão na nossa vida. E aí nós não damos lugar para o agir do poder de Deus. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. E é sobre isso que nós vamos compartilhar hoje. O poder de Deus através da fraqueza, através do esvaziamento. E nós vamos falar sobre isso considerando o exemplo mais perfeito de todos. O exemplo supremo, o exemplo do nosso Senhor Jesus. Nós vamos meditar juntos sobre o esvaziamento de Jesus. E eu quero pedir que vocês abram comigo em Filipenses, no capítulo 2. Esse vai ser o nosso texto base. O que eu falei até agora foi só uma introdução. Mas nós vamos meditar mesmo sobre Filipenses 2, 7. Abriu? Às vezes é bom abrir porque nós vamos desenvolvendo um relacionamento visual com a palavra de Deus. Nós vamos lembrando que a palavra que Deus ministra
no encontro da igreja, vai conosco para casa. O mesmo poder transformador está ali. Filipenses 2, pedacinho do 6 e o 7. Pois Jesus, subsistindo em forma de Deus, existindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Ou seja, ele não considerou a divindade algo a se agarrar. Antes, a si mesmo se esvaziou. Até aqui. Antes, a si mesmo se esvaziou. O que quer dizer que Jesus se esvaziou? O que essa palavra significa nesse versículo? Não quer dizer que Jesus deixou de ser Deus. Não sei quantos aqui estavam na ceia, onde eu compartilhei sobre as duas naturezas de Jesus. Ele é 100% Deus e 100% homem. Ele nunca deixou de ser Deus. Ele não se esvaziou da sua divindade. Não quer dizer que ele abandonou completamente a sua glória. Queridos, o cântico que nós cantamos no meio dos louvores foi um cântico que eu pedi para o Nick trazer, que começa dizendo: abriu mão da sua glória. Mas quando nós cantamos isso, nós precisamos saber o que nós estamos cantando. Jesus não deixou de ter glória quando encarnou. Por quê? Porque em João 1,14 diz assim, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Ou seja, Jesus sempre teve glória. Mesmo encarnado, os seus discípulos foram capazes de ver a sua glória. Então ele não abandonou a glória. Jesus não deixou de ter poder. Quem aqui diria que Jesus deixou de ter poder quando encarnou? Então nós precisamos entender o que significa que Jesus se esvaziou. Bom, em primeiro lugar, se nós olharmos essa expressão no original, se esvaziar, uma boa forma de traduzir seria abrir mão. Ele abriu mão. Jesus abriu mão. E a pergunta que nós vamos tentar responder juntos nessa manhã, olhando para a palavra, é: do que ele abriu mão? Quais são algumas coisas, talvez as principais, das quais o nosso Senhor abriu mão quando veio estar conosco, quando encarnou, quando se fez homem como nós? Amém? Vamos meditar sobre isso? Amém? Glória a Deus. E em primeiro lugar, eu queria pensar com os irmãos que quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós, ele abriu mão da sua posição. Em primeiro lugar, Jesus abriu mão da sua posição. E eu pensei assim, como ilustrar isso? Tem um versículo em João 17, que é uma oração de Jesus. Olhem para essa oração, e nós vamos tentar entendê-la um pouco melhor. João 17, 4 e 5 diz assim: eu glorifiquei-te na terra, Jesus falando para o Pai, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste para fazer, e agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse. Quando Jesus faz essa oração, ele expressa saudade da sua posição ao lado do Pai, da glória que ele desfrutava ao lado do Pai. E para que nós tenhamos uma ilustração ainda melhor do que significa que Jesus deixou a sua posição celestial, eu queria fazer um exercício com vocês. E eu quero pedir que vocês não se distraiam do assunto principal. Nós vamos fazer um exercício de olhar duas passagens bíblicas e fazer uma comparação. Não se distraiam daquilo que nós estamos falando, tá bom? Porque eu quero mostrar uma coisa para vocês que é
muito linda, muito legal, mas que pode nos distrair. Então, o assunto que nós estamos falando é que Jesus abriu mão do quê? Da sua posição. Da sua posição. Dito isso, vocês já perceberam, vocês sabiam que Ezequiel e João, o apóstolo João, tiveram a mesma visão? Eles tiveram uma visão igual. Deixa eu mostrar isso para os irmãos. Ok? Queridos, esses textos, eu não vou pegar textos de todo o livro de Ezequiel, de todo o livro de Apocalipse, é o mesmo capítulo de Ezequiel, Ezequiel capítulo 1, vocês podem chegar em casa e estudar esse capítulo, e o mesmo capítulo de Apocalipse, Apocalipse capítulo 4. Em Ezequiel no capítulo 1 e Apocalipse no capítulo 4, Ezequiel tem uma visão, João tem uma visão, e os dois viram a mesma coisa. Ok? O que eles viram? Vamos começar com a visão de Ezequiel. Ezequiel, é dito que ele viu 4 seres viventes, e a semelhança dos seus rostos era como rosto de homem, rosto de leão, rosto de boi, rosto de águia, e eles eram cheios de olhos ao redor. Ok? O que ele viu aqui é o que a Bíblia chama de serafim. É um ser que ele está ali na presença de Deus. O que João viu em Apocalipse? Ele viu 4 animais cheios de olhos, um tinha rosto de leão, o outro tinha rosto de bezerro, o outro tinha rosto de homem, o outro tinha rosto de águia. Então aqui nós já podemos estabelecer que eles viram as mesmas coisas, os mesmos seres celestiais. A visão continua. Ezequiel vai dizer que por cima do firmamento, ou seja, acima dos céus, havia um trono. E João, na sua visão em Apocalipse 4, vai dizer que no céu havia um trono. Ok? Então eles viram os seres viventes e agora eles viram um trono nos céus. Ezequiel no capítulo 1 vai dizer que sobre o trono havia alguém como um filho do homem. Queridos, nós estamos falando de 600 anos antes de Cristo. Ele olha para os céus, ele vê um trono e um homem sentado no trono. Em Apocalipse, quando João tem aquela visão, o que ele vê? Que havia um assentado no trono. Ok? A visão continua. Ezequiel diz que havia um firmamento com aparência de cristal. Prestem atenção nisso. Olha só, Ezequiel viu que o céu era como de cristal. João viu que na frente do trono havia um mar de vidro, um mar de cristal. E para que vocês vejam a beleza do que está acontecendo nesses dois textos. Ezequiel viu um céu de cristal, João viu um mar de cristal. Por que essa diferença? Porque Ezequiel estava na terra olhando para cima. Ele viu o céu. João estava nos céus, olhando para o trono. Ele viu um mar. Eles estão vendo a mesma coisa de lugares diferentes. E o texto continua. Ezequiel 1:28 diz que havia um arco que aparece na nuvem num dia de chuva. Assim era o aspecto do resplendor ao redor de Deus. O que João viu? O arco celeste ao redor do trono. Tinha um resplendor, um arco-íris, uma glória ao redor do trono. Os dois viram a mesma coisa. Queridos, por que eu estou mostrando isso? Porque 600 anos antes da vinda do Senhor Jesus, Ezequiel ele viu os céus, e ele viu que nos céus havia um trono de adoração, e que Jesus estava lá. Alguns anos depois da ressurreição e ascensão do Senhor Jesus, João foi levado aos céus, ele viu um trono de glória, e ele viu que Jesus estava lá. Mas durante 33 anos,
nosso Senhor não estava lá, porque Ele abriu mão da sua posição celestial para estar conosco, para ser Deus presente, para viver uma vida como a nossa aqui na terra. Quando nós vemos essa visão celestial, nós entendemos melhor o que significa que Jesus abriu mão da sua posição. Mais ainda, vocês já perceberam que Isaías teve a mesma visão que Ezequiel e a mesma visão que João? Isaías no capítulo 6 vai dizer o seguinte: vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Isaías teve uma visão de um trono, e a cauda do seu manto enchia o templo, ou seja, era uma visão de glória. O que mais? Serafins. Isaías viu os mesmos seres celestiais ao redor do trono de Deus. Estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam os rostos, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo que: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Esse é o cântico dos serafins. Queridos, Isaías viveu 200 anos antes de Ezequiel, 800 anos antes do Senhor Jesus vim se fazer homem. E ele teve uma visão de um cântico celestial, e os serafins cantavam: Santo, Santo, Santo. Agora, 800 anos depois, os céus se abrem diante de João, e ele tem uma visão de um trono na glória. O que eles estão cantando? Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. O cântico não mudou. O cântico não mudou. 800 anos antes, 800 anos depois, o cântico é o mesmo. Mas sabe o que mudou? Que por um período de tempo, esse cântico foi cantado, e o Senhor Jesus não estava lá para ouvir. Ele abriu mão da sua posição. Essas visões nos ajudam a entender o que significa quando nós vemos essa oração do Senhor Jesus. Eu glorifiquei-te na terra, consumando a obra que me deste para fazer. Eu cumpri a missão. Agora glorifica-me, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória. Que glória é essa? Aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Há um desejo no coração de Jesus de retomar a sua posição celestial, mas por um momento, ele deixou aquela posição para que pudesse cumprir a sua missão, se fazer carne como nós e morrer pelos nossos pecados. Jesus abriu mão da sua posição. Em segundo lugar, Jesus abriu mão dos seus direitos. Ele abriu mão dos seus direitos. Em Isaías 53, esse é um texto que muitos conhecem. É um cântico do servo sofredor. Isaías, como nós já falamos, 800 anos antes de Jesus, ele profetizou sobre como seria a vida do Senhor. E vejam o que diz o texto: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado. Por juízo opressor foi arrebatado. Ou seja, fizeram injustiça com Jesus. Foram injustos com Ele, oprimiram a Ele. Hoje nós vemos muitos juízos opressores sendo proferidos e pronunciados do nosso Supremo Tribunal Federal.
Nós vemos a política hoje repleta de juízos profundamente opressores. Mas, queridos, isso não é nada novo. Por juízo opressor, ele foi arrebatado. Da sua linhagem, quem dela cogitou? Jesus não tinha família importante. Ele não tinha ninguém para recorrer, a não ser o Pai. A sua linhagem não importava para os homens. Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, ele foi ferido. Jesus abriu mão dos seus direitos. E eu quero ler duas passagens de alguns autores com vocês, sobre o julgamento de Jesus. Prestem atenção aqui, daqui a pouco nós lemos. Mas é importante que a gente entenda que esse mundo foi profundamente injusto com o Senhor Jesus. Vamos ler. Esse autor, menos conhecido, se chama Wes Stafford. Ele diz que todo o drama dessa tragédia, da crucificação, desde o aprisionamento no jardim do Getsêmani até o golpe final da lança em seu lado no Gólgota, foi tão completamente ilegal, que se ele tivesse proferido uma só defesa, insistindo nos seus direitos, quer sob a lei judaica, quer sob a romana, a crucificação jamais teria ocorrido. Mas ele não abriu a boca. Preferiu escolher o sofrimento. Ele preferiu sofrer por amor. Ele abriu mão dos seus direitos. Uma outra frase de Oswald Sanders, está no mesmo livro que chama O Incomparável Cristo, diz que em nenhuma outra ocasião os procedimentos legais foram mais irregulares ou os vereditos mais injustos do que no julgamento de Jesus. Do aprisionamento à crucificação, cada princípio da justiça foi violado. E foram desconsideradas as prescrições, tanto da lei criminal, como da eclesiástica. Por juízo opressor, ele foi arrebatado. Todos os princípios da lei judaica, romana, foram feridos, no tocante ao seu julgamento. E ele poderia reivindicar os seus direitos a qualquer momento. Pilatos chegou ao ponto de dizer: eu não vejo nenhum pecado nesse homem, nenhum mal ele praticou. Mas Jesus permaneceu como ovelha muda perante os seus tosqueadores, por amor a nós. Ele abriu mão dos seus direitos por amor. Isso não é um exemplo para nós? Queridos, quantos de nós estamos agarrados profundamente, com todas as nossas forças, nos direitos que nós achamos que temos? Que nós achamos que temos. Isso cobre tantas coisas na nossa vida. Nós fomos feridos e nós nos agarramos no direito de ficarmos chateados. Nós fomos perseguidos e nos agarramos no direito de ficarmos endurecidos. Queridos, isso é força. E não deixa o poder de Deus se aperfeiçoar. Quantas vezes nós estamos agarrados nos nossos direitos, queridos? Muitas vezes, magoados com Deus. Como é que Deus foi fazer uma coisa dessa comigo? Mas o Senhor Jesus abriu mão dos seus direitos, por amor, por obediência ao Pai, nos dando assim o exemplo para seguirmos os seus passos. Se você está nessa manhã agarrado em algum direito,
Eis aí a oportunidade, o tempo sobremodo oportuno de abrir mão. O Senhor Jesus abriu mão da sua aparência. Abriu mão da sua aparência. Queridos, eu creio, essa é uma convicção pessoal, mas também ela é muito ampla, muita gente pensa assim, que todas as aparições de Deus, mesmo no Antigo Testamento, eram aparições de Jesus. A palavra vai dizer que ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Toda vez que nós vemos no Antigo Testamento Deus aparecendo, é ali Jesus que, como diz em Colossenses, como diz em Hebreus, é a imagem do Deus invisível. Mesmo antes da encarnação, ele já era esse representante da Trindade. Só que quando Jesus encarnou, quando ele se fez carne, ele abriu mão da sua aparência para ter uma aparência realmente humana como a nossa. O que diz em Isaías mais uma vez? Quem creu na nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de terra seca. Não tinha aparência nem formosura. O nosso amado, ele não é o mais belo entre os milhares, mas quando ele encarnou, ele assumiu uma aparência sem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. Como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Queridos, aqui Isaías não está descrevendo só a cena da cruz. Jesus não morreu apenas uma morte de cruz, ele viveu uma vida de cruz. E ele abriu mão da sua aparência para isso. Ele abriu mão da sua aparência física. Tem uma cena que é até engraçada. Em João, no capítulo 8, Jesus está discutindo com os fariseus. E aí ele diz assim: antes que Abraão existisse, eu sou. Lembram disso? Lembram? Antes que Abraão existisse, eu sou. Aí o que os fariseus respondem para ele? Tu ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Queridos, Jesus era mais novo que eu. Mais novo que eu. E disseram que ele tinha 50 anos. Porque ele era um homem de dores. Ele gemia pelo coração de Deus. Ele sofria pelos desejos de Deus. E ele foi abrindo mão da sua aparência. Mas também, não só da sua aparência física, de como ele parecia, mas ele abriu mão da sua imagem também. Ele abriu mão da sua imagem. E aí tem algo também interessante em João que eu queria que os irmãos percebessem. Uma das características mais fundamentais do Messias é que ele deveria nascer aonde? Em Belém da Judeia. Ismael nos ajudou ali. Deveria nascer em Belém da Judeia. Os sábios de Herodes, todos sabiam isso. Que eles conheciam a profecia. Certo? Então o Messias deveria nascer em Belém. Mas eu quero que vocês reparem uma coisa. Em João, no capítulo 1, Jesus ele foi assim acusado
por Natanael de ser nazareno. De Nazaré pode vir coisa boa. Jesus respondeu dizendo assim, não, eu vim de Belém. Não. Em João, no capítulo 7, Jesus é acusado de ser galileu. Dizem, esse galileu. Jesus para tudo e diz assim, não, eu não sou galileu. Eu sou de Belém. Ele faz isso? Não. Em João, no capítulo 8, Jesus é acusado de ser samaritano. Os judeus dizem para ele assim, não temos razão em dizer que tu és samaritano e tens demônio? Jesus interrompe eles para corrigir o registro e dizer assim, não, eu não sou samaritano coisa nenhuma. Eu sou judeu, eu sou de Belém. Ele faz isso? Não. Ele fica quieto. Em João, no capítulo 9, Jesus é acusado de ter origem desconhecida. Eles dizem assim, Moisés nós conhecemos, mas esse nós não sabemos nem de onde vem. Jesus corrige eles dizendo assim, eu digo para vocês de onde eu vim de Belém. Não. Não, ele não faz isso. Porque Jesus, ele não se importava com o que pensassem dele, contanto que o Pai estivesse satisfeito com ele. O acusaram de ser tudo, queridos. Até de blasfemar, mas Jesus não se importava. Porque ele sabia que sobre ele havia um sorriso do Pai. Um sorriso do Pai. E é importante eu deixar isso claro, para que ninguém saia daqui pensando assim, então não importa o que pensam, não importa o que dizem, eu vou fazer o que eu quiser. Cuidado. Contanto que o Pai esteja satisfeito. A liberdade que nós temos em Cristo, queridos, é liberdade, na maior parte das vezes, para não fazer. Mas vão me chamar de religioso. Não importa. Mas vão dizer que eu sou isso, eu sou aquilo. Não importa. Jesus abriu mão da sua imagem, da sua aparência. Nós vivemos em uma era totalmente focada nas aparências. Totalmente focada nas aparências. O que dizem de mim, o que pensam de mim, quantos likes eu tenho, o que estão falando de mim pelas costas. Mas, queridos, como é que está a tua aparência diante de Deus? O que Deus fala de ti? Como Ele te vê? Tem alguns aqui de nós que estão profundamente magoados, porque falaram de ti pelas costas, fizeram fofoca. Queridos, fizeram fofoca de Jesus onde podia, onde não podia, mas Ele não se importou, porque Ele sabia que os olhos do Pai estavam sobre Ele. Quando Deus vê a tua vida, mesmo que ninguém faça fofoca de ti, mesmo que todo mundo pense o melhor, quando Deus te vê no secreto, o que Ele vê? Esse é um exemplo que nós podemos tomar na vida de Jesus. Abriu mão. Ele abriu mão da sua aparência. E por último, Jesus abriu mão da sua comunhão eterna e ininterrupta com o Pai. E aqui nesse ponto, nós precisamos parar por um momento, respirar fundo e pensar sobre o que isso significa. O que isso significa? Em primeiro lugar, queridos, desde que Jesus nasceu, Ele aceitou que a sua comunhão aqui na terra com o Pai seria diferente. O Jesus eterno, que sempre habitou, olhando ao Pai face a face,
ele se limitou, nos seus 33 anos e meio aqui nessa terra, a ter uma comunhão com o Pai exclusivamente através do Espírito Santo. Então, em um certo sentido, logo de cara, Jesus abriu mão da qualidade dessa comunhão eterna. Mas, tem algo mais que acontece na cruz. Tem algo sobre a vida do Senhor Jesus, que é o seguinte: ele tinha 2 princípios que o guiavam, que o conduziam. 2 colunas, 2 alicerces do ministério de Jesus. Em primeiro lugar, Jesus, não vou dizer primeiro e segundo lugar, não é em ordem de importância, mas uma dessas colunas, um desses alicerces era a vontade de Deus. A vontade de Deus, certo? Em João, no capítulo 4, Jesus diz o quê? A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Lembram disso? A vontade de Deus era condução para o Senhor Jesus. O segundo alicerce, ou o outro alicerce, era a face do Pai. A face do Pai, comunhão, relacionamento. No Salmo 16, diz assim, quanto ao Senhor eu tenho sempre a minha presença, porque está à minha direita, não serei abalado. Pedro, em Atos 2, cita esse salmo falando do Senhor Jesus. Jesus vivia na presença de Deus. A face de Deus estava sempre na sua direita. Para quê? Para que ele não fosse o quê? O que eu acabei de falar? Abalado. Abalado. Então, a vontade de Deus era condução. A face do Pai era sustentação. Estamos juntos aqui? Vontade, condução, face, sustento. E assim Jesus viveu, fazendo a vontade de Deus, buscando a face do Pai. É claro que Deus e Pai aqui são a mesma coisa, são a mesma pessoa, mas quando Jesus fazia a vontade, ele se via em missão. Mas quando ele via a face, ele se via em relacionamento. E essas 2 colunas foram sustentando o ministério de Jesus até o fim. Mas aí algo aconteceu. Quando Jesus começou a chegar no fim do seu ministério, esses 2 princípios entraram em rota de colisão. O que isso quer dizer? Que para continuar fazendo a vontade de Deus, por um momento Jesus precisaria abrir mão da face do Pai. E esse é o dilema do Getsêmani, onde Jesus passou por um fenômeno chamado hematidrose, vasos sanguíneos rompendo na sua pele por tamanha pressão arterial, suando gotas como sangue. Ele diz assim: Pai, com quem ele está falando? Pai. Ele está olhando para a face. Pai, se queres, passa de mim esse cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. No Getsêmani, queridos, foi o momento onde na vida do Senhor Jesus, a vontade de Deus prevaleceu, mesmo que isso custasse para ele a face do Pai. Esse é o dilema da cruz, do sofrimento de Jesus. Queridos, alguém aqui pensa que Jesus faz essa oração porque tinha medo da cruz? Tinha medo de ser pendurado ali? Ele tinha medo da dor, do sofrimento? Deixa eu contar uma história para vocês. O apóstolo Pedro, anos depois da morte do Senhor Jesus, debaixo de dura perseguição do imperador Nero, foi capturado e foi levado para o pátio de execução. E como uma forma de zombaria, disseram assim: tu és seguidor de Jesus, então tu vai morrer como ele. E armaram uma cruz para Pedro.
Pedro olhou para aquilo e ele disse assim: eu não tenho direito de morrer como meu Senhor. Virem a cruz de cabeça para baixo. Viraram a cruz de cabeça para baixo e ele morreu assim, crucificado ao contrário. E vocês acham que Pedro era mais corajoso do que o Senhor? Jesus não tinha medo da dor, dos cravos, da coroa de espinhos. O que mais sentia no coração de Jesus era a separação. Era a separação. A Trindade, ela nunca se rompeu, mesmo na obra da cruz. Só que Jesus assumiu forma humana. E como homem, ele experimentou a morte. Ele experimentou todos os nossos pecados lançados sobre ele. E aí nós vemos a cena da cruz do Calvário. Aonde diz assim, prestem atenção no texto, com muito cuidado. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Isso está lá em Mateus 27. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? A palavra para desamparo aqui é abandono. O abandono de Deus. Por quê, queridos? Porque quando Jesus tomou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas transgressões, o rosto que sempre o acompanhou por toda a eternidade, durante todos os anos da sua vida aqui na terra, virou por um momento. Deus é tão puro de olhos que não pode ver o mal. A ira de Deus foi derramada sobre Jesus naquela cruz. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E naquele momento de sofrimento, o rosto que sempre o sustentou, não estava lá. E prestem atenção no que diz versículo 45. Durante a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Duas vezes os céus se abriram sobre Jesus. No seu batismo, no monte da transfiguração. Os céus se abriram e o Pai declarou sobre o Filho: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Por dois momentos, a perfeição da obediência da humanidade de Jesus foi tamanha que o Pai não se conteve e abriu os céus para declarar sobre o Filho que ele era o Filho em quem ele tinha todo o seu prazer. Mas na cruz, os céus que estiveram abertos durante toda a sua vida se fecharam. Teve trevas sobre toda a terra. Em Deuteronômio, quando fala da desobediência de Israel, diz assim: quando vocês desobedecerem a Deus, os céus serão como de bronze e o chão como de ferro. Ou seja, a oração não passa. E Jesus, por amor a nós, experimentou esses céus de bronze. Ele experimentou o abandono de Deus. Experimentou o abandono de Deus. Por quê, queridos? Na cruz, Jesus aceitou que os céus se fechassem sobre ele, para que um dia os céus pudessem se abrir sobre nós. Jesus, naquele momento, ele perdeu a face do Pai, para que hoje, esse mesmo rosto pudesse olhar para nós com misericórdia, com graça, com perdão, com amor. O acesso que nós temos até a presença de Deus, como vai dizer em Hebreus, é através
do sofrimento que Jesus passou, da sua entrega na cruz perfeita. Então, queridos, Jesus abriu mão da sua posição, abriu mão da sua aparência, abriu mão dos seus direitos, e ele foi até o fim, até a cruz, abrindo mão da comunhão ininterrupta, eterna, perfeita com o Pai, para que hoje nós pudéssemos ser incluídos nessa comunhão. Glórias a Deus que o sacrifício do nosso Senhor foi perfeito, Ele foi ressuscitado e recebeu um nome que está acima de todo nome. Queridos, aquele trono que foi visto por Ezequiel não está mais vazio. Aquele trono foi visto por João como um atestado para nós de que o Jesus que deixou a sua posição celestial venceu, foi recebido na glória, nunca deixou de ser Deus, e hoje tem um nome que está acima de todo nome. Queridos, e para nós encerrarmos aqui nessa manhã, eu queria compartilhar com vocês a minha percepção. Nós vimos aqui, começamos falando sobre Filipenses 2:7, que subsistindo em forma de Deus, ele não julgou como usurpação, não quis se agarrar em ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou. E nós vimos que esse esvaziamento foi um esvaziamento da posição, esvaziamento dos direitos, esvaziamento da aparência, esvaziamento da própria comunhão ininterrupta com o Pai. E eu vejo, queridos, que na nossa vida Deus faz um processo que parece ser ao contrário disso. A nossa vida ela é sempre ao contrário do que aconteceu com Jesus, porque Jesus ele veio da glória e se fez homem como nós, para que nós pudéssemos ser revestidos da sua glória. Então, nós vemos que Jesus terminou a sua vida aqui na terra, com todos os nossos pecados sobre ele, em separação. Mas nós começamos a nossa vida em separação. Cada um de nós aqui nasce em pecado, e à medida que vai crescendo, e adquire consciência, é culpado diante de Deus por tudo que faz, é destinado ao inferno. Nós começamos, como diz o texto bíblico, em Efésios, inimigos de Deus. Inimigos. Pecadores, como diz em Romanos 5. E o que acontece? Um dia o Evangelho chega até nós. O Espírito, ele desperta o nosso coração. E nós somos despertados para a maravilha da glória do Senhor Jesus. E aí o que acontece? Nós cremos. Nos entregamos ao Senhor. E aquele rosto que estava virado às costas de Deus, o abandono de Deus que todos nós experimentamos, esse rosto se vira para nós em amor. Ele nos aceita, nos recebe. Então a ordem é inversa. Nós começamos separados e nós somos inseridos. E aí o que acontece, queridos? Uma vez que nós experimentamos essa reconciliação, Deus começa a trabalhar na nossa vida para nos levar a abrir mão dos nossos direitos, das nossas aparências e das nossas posições. Onde Jesus começa, a gente termina. E por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque Deus ama os fracos. Deus ama aqueles que abrem mão. Por quê? Porque quando Ele vê alguém que abre mão, Ele vê alguém como Jesus. Ele vê o seu Filho.
E quando Deus vê o seu filho, queridos, sai da frente. Ele corre para encher, para abençoar, para abraçar. E Deus, na vida de alguns de vocês aqui, certamente na minha, Ele está produzindo situações para te esvaziar. Algumas situações talvez tu até esteja questionando na tua vida, por que Deus permite isso? Por que Deus permite o sofrimento? E queridos, talvez a resposta seja que Deus deseja te ver vazio de ti mesmo. E essa situação ela não vai abrir mão, ela vai permanecer ali, até que tu decida abrir mão e se esvaziar. Até que tu decida ser fraco, para que o poder de Deus possa se aperfeiçoar em ti. Vocês entendem? Existe um princípio, e com isso eu encerro. Queria até chamar o Nick, porque nós temos uns cânticos agora, mas existe um princípio na palavra, que é o seguinte: humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Prestem atenção nesse princípio e como ele se relaciona com o que nós estamos estudando nessa manhã. Ok? Quem é que se humilha? Quem se humilha? Nós. Quem exalta? Senhor. Quem se humilha? Nós. Quem exalta? Queridos, quantas vezes a gente não está orando e dizendo, Senhor me humilha, Senhor me quebranta. E na prática, quando a gente sai da presença de Deus, a gente se exalta. A gente está fazendo o contrário. Senhor, bota as situações da minha vida para me quebrantar. E aí quando a gente sai da presença de Deus, a gente se levanta. Ah, será que me viram bem? Será que eu falei certo? Será que estão pensando bem de mim? Ou então, a gente se exalta numa discussão. Tu não tem direito de me falar isso. Tu não tem direito de pensar isso sobre mim. Quem é tu para falar isso sobre mim? Olha tudo que eu faço. Olha tudo que eu fiz. O quanto eu me sacrifiquei. A gente se exalta. Mas no coração de Deus o caminho é inverso. E aí eu terminamos mesmo, olhando para esse texto de Filipenses mais uma vez. Nós estamos voltando para o texto onde a gente começou. Todo mundo bem acordado? Nós fizemos uma viagem, agora estamos voltando. Nós vimos o que aquela palavra esvaziamento significa, mas agora eu quero ler com os irmãos o texto todo. Tá? E antes da gente ler, uma vez eu percebi algo sobre essa passagem, e eu fiquei com os cabelos em pé. Porque eu percebi que essa passagem, em primeiro lugar, essa passagem tem um desenho. Eu acho que todo mundo já meio que percebeu que o desenho dessa passagem é assim. Desce e depois sobe. Certo? Ela começa num movimento de esvaziamento. E ela termina num movimento de exaltação. Certo? Esse é o desenho. Quando o movimento é de esvaziamento, quem é que se esvazia? Nesse texto. Quem? Jesus. Quando o movimento é de exaltação, quem é que exalta? O Pai. Uau! Jesus nunca se exaltou. Em nenhum momento. Mesmo quando ele podia, mesmo quando ele teria direito, ele não se exaltou. Tem misericórdia de nós, Senhor. Vamos ler. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu,
senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus. Pois ele, existindo em forma de Deus, não julgou o ser igual a Deus como algo a se agarrar, antes, a si mesmo se esvaziou. Viram a marcação? A si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando a si mesmo em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou. Olhem a repetição, tornando-se, mais uma vez, obediente até a morte, e morte de cruz. Agora começa o outro movimento. E aí vai dizer assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aquele Jesus que foi acusado de ser galileu e samaritano, de ter demônio, de ser blasfemador, e permaneceu calado. Um dia todos que o insultaram e ofenderam vão se dobrar diante dele. Todos nós vamos estar de joelhos diante do nosso Senhor, que se esvaziou, mas o Pai o exaltou. Queridos, isso é o Senhor Jesus. Essa promessa de que os joelhos vão se dobrar diante de ti não existe. Nunca vão. Então, como esse movimento de exaltação vai acontecer na tua vida, eu não sei. Mas sabe o que é lindo? É que eu não preciso saber. E tu não precisa saber. E tu não precisa te preocupar. Sabe o que você precisa se preocupar? Com se esvaziar. Ele se preocupa com o resto. Abrir mão. E tem alguns de nós, aqui eu repito, nessa manhã, que estão agarrados nos seus direitos. Agarrados na sua aparência. O que falaram de mim. Estão agarrados na sua posição. Mas o que vão pensar? O que vão dizer? Talvez até agarrados na sua posição de pai, autoridade dentro de casa, agarrado na sua posição profissional, agarrado na sua posição no reino, ou com um desejo de posição. E o que o Senhor está dizendo nessa manhã para ti é: abre mão e se esvazia. E quer contar primeiro a que Deus te deu, ou pode ser primeiro o nome todo, sim, também. Não precisa? Ótimo. Então, te coloca de pé. O Senhor tem algo para ministrar através de cânticos, mas queridos, eu tenho uma convicção. Jesus fala do ministério do Espírito Santo e ele diz assim: ele me glorificará. Eu creio que o Espírito Santo está aqui para glorificar Jesus. E eu creio que ele vai glorificar Jesus através de discípulos, de pessoas que abrem mão. Amém? Então, enquanto vamos adorando, ouve, coloca a tua vida diante do Senhor e toma essa decisão. Sem se preocupar com a aparência, sem se preocupar.
com o que vão pensar. E que o Senhor receba vidas esvaziadas nessa manhã, porque Ele adora vidas esvaziadas para poder encher. Amém?